Voltamos com a nossa conversa com a professora e escritora Cecília Abreu. Bom, Cecília, a gente terminou o primeiro bloco com a senhora falando que ainda estava lá em São Paulo, na Folha, tinha conhecido seu marido, né, o namorado, que era hippie, né? A senhora conheceu ele em qual circunstância? Foi num barzinho também ou foi aonde? Não, então foi assim, eu conheci meu companheiro, né, ainda não era meu marido, numa feira hippie, né? E eu me apaixonei por aquele trabalho, que ele fazia um trabalho maravilhoso, né? Com metal, com pedras, né? Aquela época era... E, então vinha muita gente, assim, ele tinha, assim, tipo um tapete, assim, tipo esse preto, que eles punham os trabalhos deles, assim, na Praça da República. E vinha muita gente de fora, fotografava, acho que tiraram muita foto dele e levaram. Ele era um moço muito bonito. E então, foi assim, a minha paixão foi mais pela aquela liberdade. Eu já trabalhava no jornal, mas aquela liberdade que eles tinham, assim, de viver, né, do próprio trabalho, aquilo que me encantou, sabe? Que era o sonho, né, da época, né, da nossa época, era aquele sonho, né, de liberdade, né, e tudo mentira, né, porque não era nada disso, mas a gente se equivocou, mas valeu a pena conhecer o outro lado da moeda, né. E depois, nós vivemos um tempo junto, eu tive meu primeiro filho, depois quando eu estava grávida do segundo, ele foi para Embu fazer uma viagem em Embu, ele e o irmão dele, e ele faleceu num acidente. Nossa. Em 79 já, e meu filho nasceu em 79, e o outro nasceu, quando ele já tinha falecido, nasceu em 80, porque é uma diferença de 1 ano. Depois que ele faleceu, daí eu me desencantei, né? Daí eu falei, nossa... Daí eu voltei para casa dos meus pais. Porque aí, eu imagino a dificuldade da senhora com 2 filhos pequenos ali, né? E sem a ajuda do companheiro, né? Não, daí eu me perdi mesmo. Daí eu falei, daí ficou difícil para mim. Ainda era época meio de ditadura ainda, era bem difícil as coisas. Eu trabalhava no jornal. E à noite eu sempre ajudava ele no artesanato e tal, mas depois eu me desencantei com tudo, sinceramente, com esse movimento hippie também, que também não passou também de ser uma fase, né? Uma fase capitalista também, e eu me desencantei bastante. E quando eu voltei, como eu já tinha trabalhado também no Guaru News, que era o Vale hoje, aqui em São José, quando eu voltei, primeiro, né, eu estava grávida, depois que meu filho nasceu, eu estava com 1 ano. Eu trabalhei um pouquinho no Hospital Alvorada, que a minha irmã trabalhava lá na recepção. Depois eu voltei para o jornal, voltei para o Vale Paraibano, em São José dos Campos. Trabalhei lá também como pestap, como revisora também, que lá eu aprendi, na época, eu não precisava ser jornalista formada para ser revisora, como eu tinha também estudado, tinha técnica, porque a revisão no jornal é mais técnica, né? Hoje não, né? Hoje eu sou revisora, tenho pós em revisão de texto, mas eu não exerço porque eu dou aula, né? Então fica muito difícil para mim. E é isso. E como é que foi a criação dos seus 2 filhos sem a presença do pai? Como é o tamanho dessa dificuldade aí? Pois é, né? Aí entra a família, né? Meus pais adotaram meus filhos praticamente, porque eu voltei a trabalhar. E quem criou meus filhos, na verdade, me ajudou, né, a criar meus filhos foi o meu pai até 87, meu pai faleceu. Daí a minha mãe e minhas irmãs, que eram solteiras, me ajudaram na criação dos meus filhos, dos 2. Até depois de, quando tinham 9 anos, um ia fazer 9, outro 10, eu me casei de novo. Eu me casei de novo, porque eu tinha ficado viúva muito nova e tudo aconteceu muito rápido. Eu me casei com o Reinaldo Delap, né, que é o meu marido atual. E tenho uma filha chamada Clarice. E o seu envolvimento, então, com a literatura, principalmente com a poesia, que é uma das preferências da senhora, começa, então, desde a época de adolescência? Começa por aí. Então, na verdade, eu faço poesia desde da escola. Mas na escola a gente faz aquele poeminha, né, bonitinho, pros namoradinhos e tal, né? Então eu lembro, como eu tinha muitos irmãos e meu pai, eu escrevia e eles liam o que eu escrevia. E eu chorava, né? Porque eles começavam a rir. Porque eu escrevia poeminha para namorado e tal. E depois essa fase passou esquecida. Quando eu estava mais assim, no ginásio, eu lia bastante sobre poesia.
Mas comecei a fazer poesia mesmo nessa época que eu fui para São Paulo, que eu conheci poetas, escritores, jornalistas. Daí na Folha eu escrevia porque era assim, tinha uma senhora que tinha uma coluna e que ela vinha, perguntava se eu tinha alguma coisa, né? Eu escrevia quadrinhas. Eu adorava quadrinhas e ela publicava minhas quadrinhas na Folha de São Paulo, que ela tinha uma coluna. E durou pouco, porque daí eu entrei no movimento grevista da Folha e fui mandada embora. Fez greve lá e a Folha mandou embora. Foi porque foi mesmo nessa época que o secretário Erasmo tirava os jornalistas, era uma greve que a gente... Era uma greve que aconteceu na parte gráfica e eu também falei que eu não ia fazer, que não tinha que fazer aquilo, nem lembro direito o que era, na verdade. E daí nessa greve fui mandada embora junto com todo mundo, com todo mundo, porque uma era leva, assim, uma leva. A gente foi mandada embora e eu senti até muito, porque eu gostava muito de trabalhar lá. Mas, enfim, depois eu vim para o Vale, né? E sobre esses escritores, poetas, quais são as suas referências que a senhora gosta até hoje, começou a ler naquela época e ainda hoje persiste? Quem eu gostei, que comecei a escrever mesmo, foi Carlos Drummond de Andrade. Eu era muito apaixonada pelos poemas dele, porque os poemas dele ensinavam a gente a fazer poesia. E eu gosto muito de Fernando Pessoa, é o meu livro de cabeceira, Fernando Pessoa. Gosto muito, mas tem muitos, viu? E de poesia tem muito, tem Flor Bela, Espanca. Brasileiros, eu sou muito fã do Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Carlos Drummond, Cecília Meirelles me encanta. São muitos, muitos. Tem aqui também Jacareí, tem muitos poetas que eu gosto também. E a senhora é daquelas pessoas que recitam um poema de cabeça, assim ou não? Que decora poema? Olha, não, ainda não. Eu decoro história, eu sou contadora de história. E eu decoro história, mas as minhas poesias eu leio para... Ainda não. É um exercício que eu estou fazendo, porque eu gosto de fazer isso, né? Mas história eu conto porque história também é uma técnica que você aprende e dá para contar, mas a poesia ainda não... Tem uma frase que a senhora postou em algum lugar, não lembro onde, que eu estava fazendo uma pesquisa para fazer essa entrevista, que a senhora disse que a senhora faz poesia para a salvação do eu. O que isso quer dizer? Nossa, isso é muito forte para mim, sabe? É verdade, a poesia, eu acho que ela salva, sabe? Não só a poesia, toda a arte, né? Então, eu acho que ninguém deveria viver sem a arte, porque a arte, ela transforma mesmo, né? E quando eu faço uma poesia, eu me transformo, sabe? Para mim, a poesia é uma coisa mágica, e ela é capaz de transformar tudo. Para mim, poesia, você pode ver poesia em tudo que você está, no local que você está, você pode ver poesia e pode transformar isso. Isso que eu acho que é a transformação do eu, porque é muita emoção quando vem uma poesia, que você consegue fazer uma poesia e ela transforma você mesmo, de verdade. Porque principalmente quando é a parte de determinados temas que a pessoa está vivendo naquele determinado dia ou naquele período, né? Imagino que deve ter acontecido com a senhora. Poemas que falam em relação à tristeza, à morte, ou poemas mais puxados para o lado da alegria, né? Sim. A poesia que eu faço é uma poesia que eu chamo de existencialista. Eu também só acredito na poesia para a transformação de alguma coisa. Sempre eu falo assim, eu não vou fazer poesia para qualquer coisa, de qualquer jeito. Eu acredito que a arte literária, como a poesia, ela tem um sentido social, que ela veio para ajudar, para transformar alguma coisa. E tudo que acontece na vida da gente, a poesia, ela está ali, vem para a poesia, como você falou, uma ideia, um olhar, um objeto, ou um acontecimento, né? Um acontecimento, ele vem e ele se transforma em poesia, dá para você colocar. Daí, outro lado, que é a técnica, daí as palavras, é outra coisa, é diferente, né? A poesia é a alma da palavra, né? É a alma, o espírito. E se a gente pensar bem nos estilos de texto que existem, né? Crônica, memórias, a poesia é um dos mais complicados de fazer, né? Sim, é o menos lido, é o que menos as pessoas gostam.
Até na escola, eu sou professora e não tem, ninguém fala de poesia, ninguém gosta de ler poesia. E por que a senhora acha que existe isso? Porque esse preconceito de, poesia é muito difícil e a pessoa não gosta. Por que a senhora acha isso? Então, as pessoas, não dão valor. E por que eu acho? Eu acho que, às vezes, eu fico até isolada, porque eu não vejo ninguém falando de poesia, não vejo ninguém escrevendo. Poesia tem, né? Escrevendo, mas eu não sei porquê. Eu acho que eles acham que a poesia é uma coisa que não tem sentido, que não serve para nada. Acho que acha isso, porque tem muito mais pessoas escrevendo crônica, escrevendo texto, uma dissertação, um artigo, mas a poesia não. Poesia não é tão assim querida, né? Não é tão buscada, ninguém quase lê. E parece que eu estava vendo esses dias que o oitavo gênero que em relação aos outros que não é lido no Brasil. Né? E é engraçado porque tem gente, por exemplo, que fala, eu não gosto de poesia, eu acho muito difícil, só que essa mesma pessoa gosta de música. Nossa, eu ia falar, olha, você tirou isso da minha boca. É verdade, é pura verdade. Eu não gosto de poesia. Mas você já viu aquele poema, aquela música do Gil? Já viu aquela música do Gil? Sandrão, aquele Drão. Já ouviu Drão? É uma poesia, entendeu? Quantas músicas... Tem música que conta uma história, né? Que é uma crônica, né? Aquela, olá, como vai? É uma crônica. Tem aquela música Eduardo e Mônica também, é uma história. Viu Domingo no Parque, do Gilberto Gil, mas é uma história... É uma história, mas também tem muita poesia também. Não é toda a música que ela é poética, não é todo o texto que é poético. Mas, como você falou, é exatamente isso que eu me pergunto também. Tem muita gente que não fala... Que não gosta de poesia, mas as músicas que ouve, que gosta, são todas poéticas. Não relaciona uma coisa a outra, né? Não. Por isso que é difícil você... às vezes, na escola mesmo, eu digo, bom, eu sei que vocês não gostam de poesia, mas olha, eu escrevo, às vezes na escola, eu escrevo texto, uma menina faz uma árvore, lá eu escrevo um texto para ela, uma poesia para ela, e eu sei que as pessoas não dão muito valor. É uma pena, né? É uma pena, porque, olha, outro dia eu falei com uma professora que a gente ia levar o troféu Jacarezinho para uma ONG. E ela falou assim, mas eu já tenho conteúdo, não vou dar. Eu falei, minha filha, você alfabetiza a criança com poesia. Você alfabetiza, eu sou alfabetizadora. E você alfabetiza uma criança contando poesia, recitando poesia. E as professoras não sabem disso. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Para a gente encerrar esse bloco, como é que é o seu processo de escrita da poesia? A senhora é daquelas que demora para escrever? Ou a senhora tem uma rotina rígida de, vou sentar hoje e vou escrever? Como é que funciona? Não, acho que eu demoro um pouco, porque ela vem e eu falo assim, nossa... Quando vem uma ideia ou algo que eu me encanto, eu paro e ela vem a forma que eu quero, daí eu vou trabalhando. Então, por isso que eu demoro um pouco. Quando eu pego a forma e levo até dias que eu vou trabalhando. Assim, eu não gostei, eu releio, eu faço de novo até elas ficar no ponto mesmo. Tem que ter a palavra certa para encaixar no verso, né? Sim, tem a palavra certa. Eu acho que a poesia não precisa ter rima, né? Claro, não precisa ter rima, não precisa ter métrica, não precisa ter nada disso, mas ela precisa ter o espírito poético. E é isso que eu busco dentro da minha poesia. E eu sempre falo assim que a minha poesia ela é meio assim que sensitiva, sabe? Ela vem e eu tenho que fazer. Daí eu sento e ela aparece do jeito que eu quero. E quando eu vou trabalhando, eu consigo deixar ela do jeito que eu quero. E tem um tema que é mais recorrente nas suas poesias ou não? A senhora tema variado? É tema variado, eu só não... Eu acho que eu tenho um trauma, assim, sei lá, que quando eu era criança, meus irmãos riam muito dos versinhos que eu fazia. Eu tenho um pouco de um trauma de fazer poesia romântica, de amor, essas coisas, mas o resto não, para mim, a minha poesia é livre. Se eu me encantar, ela vem e é bem legal, eu gosto de fazer. Na verdade, eu só não faço mais, porque ser professora é uma profissão muito trabalhosa, tem muito trabalho, tem muito projeto, tem muitas coisas. Senão eu faria mais, eu acho. Eu sinto falta, muita falta de estar realizando mais, de estar criando mais.
Porque é uma arte criativa e você tem que ter um espaço para isso, sabe? E nem sempre você tem, porque eu sou dona de casa, sou mãe também, né? E tenho meu trabalho também. Então, o espaço para você fazer poesia... Por isso, às vezes as pessoas falam que poeta é vagabundo, né? Mas tem que ser vagabundo para ser poeta, sabe? Tem que ser, né? Tem que ser, porque senão você não faz, né? Você não tem que fazer nada, você tem que fazer poesia. Mas você não pode, então você não faz. Só faz quando pode, né? E outros estilos, por exemplo, crônica, a senhora já se arriscou a fazer também? Faço. Faz também? Eu tenho crônica, eu tenho conto. Tenho crônica e tenho conto. A crônica e o conto, para mim, é um processo totalmente diferente da poesia. Porque a crônica é uma coisa... A crônica já fala, né? É cronológica, é uma coisa que você... vê no dia, você quer fazer, vou fazer uma crônica. Eu tenho uma crônica que chama O Desafio do Rato, né? Que era um rato que eu vi passando na porta da minha casa, daí eu fiz uma crônica, enfim, tá lá publicado, qualquer dia você vai ler. Então, a crônica é uma coisa que você idealiza aquilo que você vê no dia, né? O conto é uma história que você fala, nossa, isso sai uma história. Eu já fiz os contos, não um conto muito longo, mas conto curto. Romance que eu ainda não consegui ainda, não consegui, tem que ter tempo, né? Romance é uma coisa que leva anos para você realizar. Então, ainda não está no meu projeto. Mas eu tenho livro de poesia para lançar, eu tenho dois livros, um infantil e um mais adulto. Tenho muita coisa para lançar que eu não consegui ainda. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.